aos nossos corações aqui esta noite. Aleluia. E hoje eu quero falar com os irmãos sobre a graça de Deus. O que é graça? A graça é um favor imerecido. Mesmo se nós merecer, Deus, Ele nos concedeu o perdão. Mesmo se nós merecer, Deus, Ele nos concedeu a justificação dos nossos pecados. O que eu e você merecia era a morte. O que eu e você merecia era a condenação eterna. Mas Deus nos escolheu nos salvar. Deus, Ele escolheu nos justificar, mesmo sem nós merecer. Isso é graça. Isso é a graça de Deus. É aquilo que nós recebemos sem nós merecer. E o texto na qual nós lemos, essa mulher, ela recebeu graça também diante de Deus. Pois diz a palavra de Deus que ela foi apanhada em flagrante adultério. E na lei de Moisés estava que tanto a mulher quanto o homem que fosse pego em adultério deveria ser apedrejado até a morte. Se eu não me engano, está lá em Levítico, capítulo 20, versículo 10, e Deuteronômio, capítulo 22 e versículo 22. Diz a lei que tanto o homem quanto a mulher que fosse pego em adultério deveria ser apedrejado. Mas apesar de existir essa lei, o que Deus queria mesmo é que houvesse um perdão e não apedrejamento, embora essa fosse a lei. Mas naquela época, quando era a mulher que era pego em adultério, a mulher era levada a apedrejamento. E por isso Deus permitiu o divórcio. Apesar do divórcio não ser do agrado de Deus, Deus permitiu o divórcio para que a mulher viva. Porque naquela época, quando a mulher era pega em flagrante adultério, logo ela era levada para ser apedrejada, enquanto Deus queria que houvesse perdão. Por isso que quando alguns religiosos foram questionar Jesus sobre o divórcio, Jesus vai falar que aquele que se divorciar, ao menos que seja por traição, por adultério, e casar com a divorciada, comete adultério. E eles vai falar para Jesus, mas Moisés disse para não o divórcio. Por que Moisés disse isso? Jesus vai responder, porque eu quero que a mulher viva, porque em verdade vos digo que quem se divorciar, a não ser que for por adultério, a não ser que for por relações sexuais ilícitas, e casar com adúltera, comete adultério. Então, embora a lei dissesse que quem fosse pego em adultério era para ser apedrejado, o que Deus queria que prevalecesse o perdão. E essa mulher ela foi pega em adultério. E ali alguns escribas fariseus pegam essa mulher para levar até a presença de Jesus. Porque eles queriam testar Jesus. Eles estavam testando a Jesus. Porque naquela época eles odiaram a Jesus. E ele queria achar o momento certo para matar Jesus. Então ele leva essa mulher até Jesus. Porque se Jesus dissesse que era para apedrejar essa mulher, eles tinham a dizer para o povo, está vendo? Ele não veio para salvar como ele diz. Ele não é o Salvador como todo mundo diz. Mas se ele dissesse que era para a mulher ser livre, ele ia dizer para o povo, está vendo? Ele não cumpre a lei de Moisés. Mas eles não contavam com a sabedoria de Jesus. Porque Jesus é a própria sabedoria.
Jesus é a sabedoria de Deus. E aquele que tem Jesus tem a verdadeira sabedoria. E vai dizer a palavra de Deus que eles vão falar para Jesus: Mestre, essa mulher foi pego em flagrante adultério. E na lei manda Moisés que tais seja apedrejado. E tu o que diz? E Jesus não diz nada. Ele se inclina ali até no chão e começa a escrever. E como ele estava insistindo, Jesus disse: aquele que estivesse em pecado, que atire a primeira pedra. E vai dizer a palavra de Deus que vai saindo um por um, a começar pelos mais velhos. Por que pelos mais velhos? Porque o mais velho tem mais tempo de vida. E por ele ter mais tempo de vida, em termos de quantidades, ele já tinha pecado muito, mais que os outros. E quando Jesus se levanta e vendo que não havia ninguém, ele fala para aquela mulher: onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela fala, não, Senhor. E ele diz: nem tampouco eu te condeno, vai e não peques mais. Ou seja, essa mulher, ela recebeu a graça de Jesus. Porque pela lei, ela deveria ser apedrejada. Pela lei, ela merecia a morte. Pela lei, ela merecia o apedrejamento. Mas Jesus concedeu ela o perdão. Jesus concedeu ela a salvação. Assim também são todos nós. O que nós merecia era a morte. O que nós merecia era a condenação eterna. Mas Jesus, ele decidiu se entregar por nós. Jesus, ele decidiu pagar o preço por nós. Diz a palavra de Deus que Jesus, ele não veio para condenar, mas ele veio para salvar. E ele mostra para essa mulher que ele não veio para condenar. Ele mostra para essa mulher que ele veio para salvar. Hoje, Jesus, ele não condena, ele salva. Mas vai chegar o dia que ele vai vir como juiz. E assim ele vai julgar cada um segundo as suas obras. E cada um vai ter que dar conta a Deus pela sua vida. Cada um vai ter que dar conta a Deus pela maneira que viveu aqui nessa terra. Mas enquanto esse dia não chega, nós estamos no tempo da graça. No tempo da graça, nós recebemos o perdão. No tempo da graça, Jesus ele salva. No tempo da graça, Jesus está chamando os pecadores ao arrependimento. No tempo da graça, Jesus ele não está o tempo todo apontando os dedos. Ele não está nos acusando o tempo todo. Ele não está nos condenando o tempo todo. Mas ele está nos oferecendo perdão. Enquanto ele não volta, enquanto ele não retorna a essa terra, ele é o nosso advogado. Ele é aquele que nos defende diante de Deus. Ele é aquele por meio de quem recebemos o perdão dos nossos pecados. Mas vai chegar um dia que ele virá. E quando ele vir, já não é mais como Salvador. Quando ele vir, já não é mais como um advogado para nos defender. Quando ele vir, ele virá como um juiz para julgar. Quando ele vir, ele virá como juiz para condenar aqueles que não receberam a ele. Aqueles que preferiram andar em trevas. Aqueles que preferiram viver no pecado. Aqueles que preferiram viver uma vida afastada de Deus, em vez de se entregar a Deus. Então, enquanto ainda estamos no tempo da graça, devemos aproveitar essa oportunidade. Enquanto estamos no tempo da graça, devemos aproveitar essa chance que Ele está nos dando para que nós possamos se voltar a Ele. Ele está dando a chance para que o mundo venha para Ele. Ele está dando a oportunidade para aquele que se afastou retorne para Ele. Ele está dando a oportunidade, está dando a chance, nós devemos agarrar essa oportunidade. Nós devemos agarrar essa oportunidade que Ele está nos dando hoje. Para que naquele dia, quando Ele vir como juiz, nós não tenhamos desculpa. Para que naquele dia que Ele vir como juiz, nós venhamos dizer que nós não sabíamos de nada.
nós vamos dizer que nós é inocente. Porque ninguém é inocente, todo mundo sabe das consequências do pecado. Todo mundo sabe da consequência de viver uma vida afastada de Deus. Todo mundo sabe da consequência de viver nas trevas, uma vida que desagrada a Deus. Então naquele dia ninguém terá desculpa. Ninguém poderá dizer que não sabia de nada. Ninguém poderá dizer que é inocente. Naquele dia ele vai julgar um por um. E cada um vai ter que dar conta a Deus da maneira que viveu aqui nessa terra. A salvação, ela é individual. Eu não serei salvo pela vida de ninguém. E você também não será salvo pela vida do seu pastor. Cada um faz a sua obrigação. Cada um faz a sua parte. Para que naquele dia, quando ele começar a julgar o mundo, ninguém venha ter desculpa diante dele. Nós estamos no tempo da graça. E Jesus responde para essa mulher: vai e não peques mais. Quando Jesus fala, vai e não peques mais, está falando, vai e abandona a vida do pecado. Ele não está falando para a mulher que não peques mais, porque Jesus sabe que a nossa carne é fraca. Jesus sabe que nós, em algum momento, nós vamos cair em pecado. Mas o pecado na vida do crente, ela não é um pecado consciente. O pecado na vida do crente é um acidente. Ou seja, tem pessoas que pecam porque quer pecar. Tem pessoas que sabem que é errado. Tem pessoas que sabem que não devem pecar, mas vivem no pecado. Viver em pecado e pecar são uma coisa diferente. Pecar é quando você, por acidentemente, você peca sem querer. Agora, viver uma vida de pecado é uma vida que o mundo está levando agora. É vivendo no pecado porque quer. É vivendo nas farras porque quer. É vivendo nas bebedeiras porque quer. É vivendo na prostituição porque quer. É vivendo essa vida desregrada. Essa vida sem regra. Essa vida de pecado porque quer. Isso é um pecado consciente. Isso é viver no pecado. E foi isso que Jesus disse para essa mulher: vai, não peques mais, vai e abandone essa vida de pecado. E é isso que Deus disse para nós: abandone a vida de pecado. Não viva no pecado. Porque vai dizer a palavra de Deus que aquele que vive na prática do pecado não é filho de Deus, mas é filho do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Porque aquele que é nascido de Deus, aquele que verdadeiramente nasce de Deus, o que permanece dele é a semente divina, é a semente de Deus, é o Espírito Santo, e ele não pode viver pecando. Aquele que é de Deus os guarda e o maligno não lhe toca. Então nós devemos abandonar a vida de pecado e viver uma vida justa diante de Deus. Porque Ele nos concedeu a salvação. Ele, hoje, está nos dando a oportunidade. Nós estamos no tempo da graça. Aproveite essa oportunidade. Aproveite essa chance. Não deixe essa oportunidade escapar das suas mãos. Porque é certo que Ele virá. E quando Ele vir, Ele vai julgar cada um. Quando Ele vir, não tem mais graça. A graça, o tempo da graça já passou. Aquele que aceitou, aquele que se converteu, aquele que se entregou a Deus, aquele que abandonou a vida de pecado, aquele que viveu uma vida agradável a Deus nessa terra, receberá a salvação. Mas aquele que preferiu se afastar de Deus, se preferiu andar por caminhos tortuosos, vai ser julgado pelo juiz de todos, Jesus Cristo, que vai julgar um por um, a cada um. A uns vai receber salvação, outros a condenação eterna. Qual lado você quer ficar? Do lado dos salvos ou do lado dos que vai ser condenado? A escolha é nossa, a escolha é sua. Essa foi
com a mensagem que Deus colocou no meu coração para nós esta noite. Glória a Deus. Vamos colocar de pé, por